Alertamos, senhores vereadores, que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Convidamos o vereador Hélio Correia para assumir a segunda secretaria desta sessão. Solicitamos ao secretário ad hoc Hélio Correia que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Silveira. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Ausente. Avelino Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campaner. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ausente. Clemente Cavazana. Édipo Pereira. Edival Antônio dos Santos. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. José Américo do Nascimento. José Carlos Sanches Hernandes. Ausente. Mário Aparecido Pavan. Birubiru. Mário Mardegan. Nelson Reis Alves. Sidney Giron. Tadami Kawata. Presente. Valério Cambuí. Senhor presidente, 12 vereadores presentes, 7 ausentes. Havendo no legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 12ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Aratuba. E de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo ele a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém.
Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Havendo número legal, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno em votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente. Desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97. Solicitamos ao nosso secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. 12ª sessão ordinária, 24/4 do ano 2000. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício, enviando resposta ao requerimento do vereador Bonifácio Campaner e as indicações dos edis Jaime José da Silva, José Américo do Nascimento, Ney Giron e Dadame Cauata. Resposta ao requerimento ao edil Ney Giron. Resposta às indicações dos edis Hélio Correia, Mário Aparecido Pavan e Tadame Cauata. E também um ofício encaminhando relação dos alunos contemplados com bolsa de estudo do ano 2000. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Do deputado Roberto Engler, líder do PSDB, respondendo ao requerimento do edil Ney Giron. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Do deputado Afanásio de Azade, carta expondo seu trabalho em defesa de uma legislação que obrigue as empresas portadoras de serviços a recolher o ISS no município, onde é executado o serviço e não onde a empresa está sediada. Segundo, da Câmara Municipal de Araraquara, enviando cópia do requerimento do vereador Flávio Ferraz de Carvalho. E da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia do requerimento do edil dos edis Mário Bulgarelli e Marcos Rezende. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Autoriza o Executivo Municipal a realizar serviços de terraplanagem na área localizada na Rua Aguapeí 3475. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar serviços de terraplanagem na área localizada na Rua Aguapeí, número 3475, cadastrada na Prefeitura, e que isto objetiva a preparação do solo para a instalação de indústria de artigos plásticos injetados. Jaime José da Silva, vereador PSDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Cria o parágrafo único do artigo 315 da Lei Municipal 1526, de 2 de abril de 71. Artigo 1º. Fica criado o parágrafo único do artigo 315 da Lei Municipal 1526, de 2 de abril de 71, que institui o Código de Postura no município de Araçatuba com a seguinte redação. Parágrafo único. Inclui-se na proibição do presente artigo a criação ou engorda de suínos, desde que não atenda às normas de higiene prescritas na legislação vigente. Hélio Correia, vereador PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Proíbe a apresentação de circos com animais ferozes no município. Artigo 1º. Fica proibida a apresentação de circos com animais ferozes no município. Edipo Pereira, vereador PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Brasil. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos do Brasil, com sede à Rua Saldanha Marinho, 1590. Mário Mardegan, PRP.
Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede a medalha 9 de julho às senhoras Wanda Edith Meira Costa e Leonora Helena das Dias Mestrener, pelos relevantes serviços prestados ao município na área cultural, especialmente no aprimoramento da música erudita e popular. Professor Hélio Correia, vereador PDT. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do requerimento de urgência de autoria do vereador Jaime José da Silva. Requerimento. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 49/2000, de autoria do Executivo Municipal, que declara de expansão urbana para fins de parcelamento a área destinada à área denominada Estância Córrego Azul, de propriedade de José Muniz Garcês, nos termos da Lei Municipal 5624, 28/10/99, em tramitação nesta Casa. Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. Solicitamos ao senhor secretário Adoc Hélio Correia que proceda à chamada nominal para a votação do requerimento de urgência de autoria do vereador Jaime José da Silva. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Avelino Aparecido Rocha. Bonifácio Campaner. Carlos Alberto Almeida Normanha. Clemente Cavazana. Édipo Pereira. Edival Antônio dos Santos. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva. José Américo do Nascimento. José Carlos Santos Hernandes. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mário Mardegan. Nelson Reis Alves. Sidney Giron. Tadami Kawata. Presidente não vota. Valério Cambuí. Vereadores disseram sim. Fica aprovado o requerimento de urgência para discussão e votação do projeto de lei 0049/2000, de autoria do Executivo Municipal. De autoria do vereador Jaime José da Silva. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a questão educacional é um tema relevante em todo o país e que, somente após vencidas as barreiras que impedem a milhares de brasileiros o acesso a um sistema educacional convincente, é que realmente poderemos dizer que vivemos em um Estado democrático, sem distinção entre as pessoas e sem exclusão. Considerando que o ensino público, desde os desmandos e desmanches provocados pelo estado de exceção, até hoje não se reencontrou, de tal sorte a oferecer à população brasileira uma melhor perspectiva de vida e oportunidades. Considerando que, em meio a tantas dificuldades, algumas pessoas se destacam na área educacional pela sua luta incansável e pela sua determinação em fazer deste país uma nação justa e igualitária. Requeremos voto de aplausos à professora Marisa Cardoso Pio Correia de Souza, pela competência e pelo seu trabalho executado junto à EEPSG, professora Maria Aparecida Baltazar Poço, onde, ministrando aulas de português, conquistou a simpatia e a confiança dos jovens que frequentam aquela escola. Antônio Carneiro da Silveira, vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, considerando que no dia 12 de abril, último, demos entrada no Departamento de Atividades Auxiliares do Gabinete da Prefeita os seguintes ofícios de números 71 e 72, considerando que esses ofícios solicitam que nos informem a existência de denominações da Unidade Básica de Saúde do bairro São José e na margem esquerda do ponte do Rio Tietê, na rua Eliezer Montenegro Magalhães, onde será construída a prainha do Rio Tietê de Araçatuba. Considerando que já passaram 2 semanas e não obtivemos resposta nesse sentido, requeremos, primeiro, existe denominação desse local? 2, se positivo, quais as denominações? Se negativo, por que a Prefeitura Municipal não nos enviou as respostas? Hélio Correia, PDT. O requerimento está em discussão. Discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em 1995 o senhor Mário Cajuara assumiu o controle do posto Cisne Branco Limitada e a partir deste momento deu início às suas atividades comerciais em Araçatuba. Considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 5 anos, a referida firma tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, contando hoje com vários funcionários. Considerando que o crescimento desta firma deve-se à visão empresarial e administrativa do senhor Mário Cajuara, que juntamente com seus familiares e funcionários prestam um serviço de qualidade ímpar à população de Araçatuba e região. Requeremos voto de aplauso ao senhor Mário Cajuara pelo seu espírito empreendedor, pela confiança desse segmento comercial e por acreditar no crescimento de Araçatuba. Edival Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do seminarista Marlon Machado Soares, ocorrido no dia 23 de abril do ano 2000, aos 25 anos de idade, considerando que o seminarista Marlon Machado Soares era solteiro e deixou os pais Olavo Gonçalves Soares, Lúcia Machado Soares e os irmãos Moacir e Cristina. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do seminarista Marlon Machado Soares. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a Federação Paulista de Karatê, no último dia 8 de abril, após 9 meses de trabalhos, com eventos realizados em todo o estado de São Paulo, premiou os melhores de 1999, considerando o critério de premiação, foram resultados em competições oficiais, considerando que dentre as 428 associações e clubes filiados à Federação Paulista de Karatê, 231 participaram dos referidos eventos, considerando que dentre as 231 que participaram dos eventos e competições, a Associação Risatugo de Artes Marciais de Araçatuba foi a 12ª colocada. Requeremos voto de aplauso à Associação Risatugo de Artes Marciais. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Emília Soares Dossi, ocorrido no último dia 19 de abril, aos 63 anos de idade, considerando que a senhora Emília deixa os filhos Olívia Dossi, Odete Dossi, Orestes Dossi, Orides Dossi, Osório Dossi e Orlando Dossi, requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Emília Soares Dossi. Bonifácio Campaner, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a CDHU, para que informe a este legislativo quais as regras, normas e condições para a transferência de titularidade da propriedade de imóveis construídos pelo citado órgão. Ney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Senhor presidente, considerando que há 2 anos o senhor Josué Luiz Campina do Nascimento é pastor da igreja Jesus Bom Pastor, localizada na rua Tancredo Neves, 676. Considerando que nesse período o pastor Josué vem prestando assistência religiosa a cerca de 50 famílias, na maioria carentes, que buscam na religião um pouco de conforto e confiança, visualizando dias melhores. Considerando que é do saber de todos que é através da religião, especialmente por seus dirigentes abnegados, os quais muitas vezes sacrificam a presença dentro de suas famílias, que muitas pessoas deixam vícios maléficos e passam a ajudar na construção de um mundo melhor. Considerando que o pastor Josué, além de atender a sua comunidade, também faz excelente trabalho religioso e social no bairro rural de Engenheiro Taveira. Requeremos voto de aplauso ao pastor Josué Luiz Campina do Nascimento. Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Antônia Maria Santos, ocorrido no último dia 17 de abril, aos 77 anos de idade, considerando que a senhora Antônia Maria Santos era viúva e deixa os filhos Walter, Maura, João Luiz, José Gonçalves e Valda. Requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Antônia Santos. Ney Giron, vereador pelo PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a Federação Paulista de Karatê, no último dia 8 de abril, após 9 meses de trabalhos com eventos realizados em todo o estado de São Paulo, premiou os melhores do ano 1999. Considerando o critério de premiação, foram os resultados em competições oficiais. Considerando que dentre os atletas que participaram das competições no decorrer do ano, o atleta Diego Lameu Bastos, de Araçatuba, conquistou o primeiro lugar na categoria mirim masculino, recebendo a honraria conferida pela Federação Paulista de Karatê, no dia 8 do corrente mês, no ginásio Ibirapuera. Requeremos voto de aplauso ao atleta Diego Lameu Bastos, Tadame Cauata, PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que na década de 60 o município fez doação de área de terra para a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, CEAGESP, para a construção da unidade de armazém e silos. Requeremos. Primeiro, é do conhecimento da administração municipal que o CEAGESP não está mais cumprindo as finalidades do objeto da doação? Leis 622/60 e 926/63. Se positivo, já foram tomadas medidas visando reaver o patrimônio? Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a empresa NVC Pesquisas, Produções e Eventos promoveu recentemente pesquisa onde foram apontadas as empresas preferidas de nossa população em diversas modalidades, considerando que essa preferência aponta as empresas que se destacaram tanto pela qualidade de seus produtos, quanto e por preços praticados, pelo bom atendimento oferecido por seus diretores e funcionários. Requeremos voto de aplauso ao diretor da empresa promotora do evento, do senhor Oswaldo César Turaza, e às empresas homenageadas, Espacial Motel e Torno Técnica Tonheiro, e ao músico Reinaldo Vieira de Lima, Rani, e a colunista Odete Costa Bodstein. Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Santos Neri de Santana, ocorrido no dia 21 de abril do ano 2000, aos 71 anos de idade, considerando que o senhor Santos Neri de Santana era casado com a senhora Laudenira Ribeiro dos Santos e deixou os filhos Donizete e Sérgio Luiz. Requeremos
voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Santos Neri de Santana. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em 1986, com a razão social de Esquisato e Esquisato Limitada, a Pampacar iniciou suas atividades em Araçatuba. Considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 14 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento de autopeças, contando hoje com mais de 15 funcionários, considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa do seu fundador, o senhor Adelino Esquisato, que juntamente com seus familiares não tem medido esforços para transformarem o sonho em realidade e fazendo com que essa turma se destaque no cenário empresarial da região, do estado e do país. Requeremos voto de aplauso à empresa Esquisato e Esquisato Limitada, Pampacar. Edivaldo Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Sueishi Egashira, ocorrido no último dia 12 de abril, aos 86 anos de idade, considerando que o senhor Sueishi Egashira era viúvo e deixa os filhos Hiroko, Anita, Mário, Vitório, Celina, Margarida e Elizabeth. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Sueishi Egashira, Tadami Kawata, PTB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que, através do trabalho da imprensa, milhões de pessoas passaram a ter acesso à informação através dos jornais, revistas, rádio e televisão, meios importantes neste processo de divulgação. Considerando que a internet, rede mundial de computadores, trouxe uma nova dimensão ao jornalismo diário, somando-se aos meios tradicionais, considerando que a agência SP Interior é o primeiro site de notícias em tempo real, trazendo informações ao interior do estado de São Paulo, abrangendo as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Requeremos voto de aplauso à agência SP Interior, pelo lançamento do seu primeiro site de notícias em tempo real de toda a região. E que deste nosso ato seja dada ciência ao diretor da empresa, Dr. Antônio Afonso de Toledo. Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a localização do bairro rural de Engenheiro Taveira dificulta a comunicação e até mesmo o intercâmbio com as demais áreas da cidade, considerando que o bairro em questão é um dos mais antigos de Araçatuba e continua carente de várias estruturas de interesse social, tais como telefone e asfalto, requeremos. Existe projeto de asfaltamento das ruas do bairro de Engenheiro Taveira? 2. Se positivo, qual o prazo previsto para a execução das obras? Jaime José da Silva, PSDB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a localização do bairro rural de Engenheiro Taveira dificulta a comunicação e até mesmo o intercâmbio com as demais áreas da cidade, considerando que o bairro em questão é um dos mais antigos de Araçatuba e continua carente de várias estruturas de interesse social, tais como telefone e asfalto, requeremos. Primeiro, existe plano de expansão de linhas telefônicas para o bairro rural de Engenheiro Taveira? 2. Se positivo, qual o prazo previsto para a implantação? Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir? O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente e passamos ao pequeno expediente da sessão. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Edipo Pereira, vereador Edivaldo Antônio dos Santos, vereador Hélio Correia. Com a palavra, vereador Edipo Pereira. Dispensa. Com a palavra, vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Dispensa. Com a palavra, vereador Hélio Correia. Dispensa. E assim encerramos o pequeno expediente. Passamos à ordem do dia.
Ordem do dia da 12ª sessão ordinária. Primeiro item. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 001/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Araçatuba, a que se refere a lei complementar número 004, de 26 de abril de 1994. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda à chamada nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, maioria absoluta. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avenida Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Não. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata não vota. Tadami Kawata sim. E Valério Cambuí. Valério. Sim. 13 vereadores votaram pelo sim e 5 vereadores votaram pelo não. Um não está presente. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2000, de autoria do Executivo Municipal. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Araçatuba, a que se refere à lei complementar número 004, de 26 de abril de 94. Segundo item, segunda discussão do projeto de lei complementar número 002/2000, de autoria do vereador Valério Cambuí. Altera o dispositivo da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 97. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda apresentada. Projeto de lei complementar 2/2000, segunda discussão. Emenda número 1 ao artigo 1º e ao artigo 2º. Emenda modificativa. Os caputs dos artigos 1º e 2º da lei complementar 2/2000 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o inciso 7º do artigo 22 da lei complementar 50, de 18 de 12 de 97, que institui o sistema tributário do município, alterado pela Lei Complementar número 58, de 12 de junho de 98, e pela Lei Complementar 77, de 13 de março do ano 2000, com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica criado o parágrafo 4º do artigo 82 da Lei Complementar 50/97, alterado pela Lei Complementar 58/98 e pela Lei Complementar número 77/ano 2000, com a seguinte redação. Nos artigos 1º e 2º do projeto de lei complementar 2/2000, onde se lê inciso 6º e parágrafo 3º, leia-se inciso 7º e parágrafo 4º, respectivamente. Valério Cambuí, PTB. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda modificativa apresentada pelo vereador Valério Cambuí. Vereador Jaime José da Silva. Pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana.
Pela legalidade. Vereador Nelson Reis Alves. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda número 1, emenda modificativa de autoria do vereador Valério Cambuí. Solicitamos ao senhor secretário. Carlos Hernandes, que procede chamado nominal para a votação da emenda número 1, emenda modificativa. Antônio Cardeiro da Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avenida Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Nelson. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, 18 vereadores votaram pelo sim e 1 não está presente nesta casa. Fica aprovada a emenda modificativa número 1 de autoria do vereador Valério Cambuí. Em votação, o projeto em globo com a emenda apresentada e aprovada. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação do projeto em globo. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. 17 vereadores votaram pelo sim, 1 pelo não e 1 está ausente. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 002/2000 de autoria do vereador Valério Cambuí. Altera o dispositivo da lei complementar número 50 de 18 de dezembro de 97. Consultamos do plenário se dispensa da redação final o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro item. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 004/2000 de autoria do Executivo Municipal. Altera as disposições da lei complementar número 023 de 23 de maio de 1995. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 11ª sessão ordinária realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, colegas de casa, dolorosamente nós vimos que acabaram fechando o Sem-Fica da Casa do Caminho por não pagamento dos professores que lecionavam num lugar maravilhoso. 17 mil reais por mês, e a gente teria mantido 390 crianças no Sem-Fica da Casa do Caminho. Em seguida, fecharam também a EMEI. O projeto Lobato, que foi instalado no Sítio Escola, ele vinha muito bem. Muitas crianças se interessando, cursos profissionalizantes, dando capacidade para essas crianças conseguirem empregos. Agora, nós colocamos dentro do Sítio Escola, sem ônus nenhum para o poder público, o projeto Amor e Arte, onde a gente, além de tudo que as crianças aprendiam, estávamos ensinando arte, música, capoeira, dança.
E a gente passou a ter um conhecimento, uma certa experiência do que estava acontecendo ali dentro. Nós fomos obrigados a retirar o projeto do Sítio Escola. Simplesmente porque nós sentimos que passou a haver um esvaziamento completo daquelas crianças porque deixavam de pagar esse auxílio, que tinha por finalidade fazer com que os pais não colocassem as crianças nas ruas para pedir dinheiro, para tomar conta de carro, para ficar até altas madrugadas, para conseguir algum dinheiro extra para a família. O que se alegava era a falta de dinheiro. Agora eles querem oficializar isso daí através desse projeto. Então, o meu parecer é contrário. Porque se a gente quiser manter ainda essas crianças no sítio escola e afastadas das ruas, onde, para ganhar um mísero trocado de tomar conta de carro, elas acabariam se envolvendo com drogas e com elementos de alta periculosidade. Então, eu gostaria que Vossas Excelências considerassem seriamente essa situação, para que a gente não aprovasse isso, para que a gente pedisse, para que pelo menos o social passasse a ser novamente visto e privilegiado. Ou nós tomamos essa posição, ou deixamos ao Deus dará. Então, eu considero que cada um de vocês, com as consciências esclarecidas, votem contrário a esse projeto. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer da palavra, vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente e ouvintes da Cultura FM. Apenas para esclarecer que nós temos a mesma posição do Dr. Normanha com relação à preocupação com o social. Mas para recolocar as coisas no devido lugar. Houve uma reestruturação na distribuição de verbas, que hoje é feita através de um órgão que gerencia todos os outros, realiza, verifica os projetos se são adequados, e, afinal, faz o repasse. Esse fundo é composto por dinheiro público que vem do Estado de São Paulo. O Dr. Mário Covas esteve aí assinando, são 4 milhões e qualquer coisa para a região. Mais de meio milhão para Araçatuba. E por uma contrapartida da Prefeitura Municipal. No caso dos menores, o próprio pessoal do Conselho Municipal priorizaram outras áreas, como, por exemplo, uma instituição da qual faz parte o vereador Carneiro, que recebeu, ou vai receber, foi aquinhonhado com uma quantia considerável de recurso, como as outras instituições que também recebem. Ou seja, os recursos são sempre finitos, as necessidades sempre infinitas. O que está se buscando não é cortar o recurso para a área social. Pelo contrário, houve um aumento num esforço inaudito, porque está difícil conseguir dinheiro, foi aumentado em cerca de 30 e poucos % os recursos para essa área. Agora foi redistribuído, de forma que é preciso um devido enquadramento, porque dinheiro para tudo não tem. Foi feito dessa maneira. É preciso ser discutida essa questão, doutor Normanha, dentro do Conselho, porque o Conselho é que vai agora destinar os recursos. Corta algumas instituições, acerta com outras, enfim. Eles é que vão verificar a viabilidade do projeto e se não há superposição de atividades em determinadas áreas. É por isso que foi feita essa readequação, mas não houve corte nos recursos. Eram essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Próximo vereador a fazer da palavra, vereador Edipo Pereira. Senhor presidente, mesa diretora, senhores amigos vereadores, homens do rádio, da imprensa, público presente, ouvintes da Cultura FM,
esse projeto do Sítio Escola, eu acompanhei desde o seu nascedouro. Foi uma das grandes obras daquele que, sem dúvida alguma, foi um dos maiores prefeitos que Araçatuba teve, que foi o doutor Domingos Martim Adorfato. Esse projeto nasceu na administração do prefeito Adorfato. E mesmo não sendo vereador naquela ocasião, a gente tinha um grande carinho pelo Sítio Escola, porque o vimos nascer, vimos sua criação, vimos a sua construção, vimos a sua implantação, e percebíamos naquela ocasião que era efetivamente uma forma adequada, uma forma feliz de se dar um futuro às crianças carentes, às crianças sem uma profissão. Nem tanta questão da remuneração, e com isso a gente concorda com o doutor Normanha, mas discutindo esse projeto com o eminente vereador, advogado doutor Clemente Cavazana, nós percebemos uma palavrinha aqui que é muito subjetiva para a finalidade daquilo a que se propõe o projeto. Diz aqui que no artigo 7º diz que os menores e adolescentes integrados no projeto Lobato, Sítio da Criança, não terão direito a qualquer tipo de remuneração. Está muito bem explicado. Mas no artigo 7º-B diz o seguinte: os frutos e produtos produzidos no projeto Lobato, Sítio da Criança, serão comercializados e deduzidas as despesas de produção e custeio, reposição e manutenção, serão destinados 50% da renda líquida em benefício dos menores, conforme dispuser o decreto regulamentador a ser expedido pelo Executivo, vírgula, aqui um adendo. Até aqui tudo bem, porque a remuneração do garoto, como disse o doutor Clemente Cavazana, é praticamente gasta, sim, sem qualquer finalidade. Mas, seguindo aqui, ó, expedido pelo Executivo, podendo, essa palavra é muito subjetiva, podendo esses valores ser depositados em agência financeira e liberados por ocasião da maioridade civil dos referidos menores. Quer dizer, podendo, deixa a critério de quem vai destinar essa verba de repassar essa verba para os menores, criando uma poupança que eu acho mais do que válido, ou não para os menores que irão se beneficiar dessa poupança, que eu acho mais do que válido. Eu prefiro essa poupança para ser repassada aos menores, porque esse artigo 7º-B, além de criar essa poupança para o futuro dos garotos, vai incentivá-los a produzir mais. Quanto mais produção, maior será a parte afeta a eles. Eu não tinha percebido ainda, poderíamos ter emendado, não sei se há tempo ainda de emendar, mudando esse termo podendo, porque ele é perigoso. Não sei se há tempo de emendar ainda. Há tempo, Excelência? Eu pediria a suspensão da sessão por 5 minutos, para a gente mudar apenas essa palavrinha, podendo para devendo, para que efetivamente a gente possa votar favoravelmente a esse projeto. Senão, se for o caso de manter-se essa palavra podendo, nós votaremos contrário a esse projeto de lei. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Submetemos ao plenário o requerimento do vereador Elipo Pereira, solicitando a suspensão por até 5 minutos para que possa produzir a emenda ao projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica suspenso por até 5 minutos a presente sessão. Solicitamos ao secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para reinício de sessão. Vem.
Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avenida Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto de Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Ed Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavão Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Sidney Giron, presente. Tadamo Cauata, presente. Valério Cambuí, ausente. 17 vereadores estão presentes e 2 ausentes. Não presentes. Havendo número regimental, fica reaberta a presente sessão. E continua a discussão para de lei complementar número 004/2000. Solicitamos ao secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura da emenda apresentada pelo vereador Edipo Pereira. Projeto de lei complementar 4/2000, segunda discussão. Emenda número 1 ao artigo 1º. Emenda modificativa. No artigo 7º, letra B, a que se refere o artigo 1º do projeto de lei complementar 4/2000, aonde se lê podendo, leia-se devendo. Edipo Pereira, vereador pelo PDT. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Jaime José da Silva, pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, pela legalidade. Vereador Nelson Reis Alves, pela legalidade. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Eu só queria discutir essa emenda com essa palavra, com essa mudança, podendo para devendo. Aqui diz o seguinte, que conforme dispuser o decreto regulamentador a ser expedido pelo Executivo, podendo, está se mudando para devendo. Podendo, no caso, se a prefeita achar que poderá liberar esse dinheiro para a criança que está no momento, necessitando do dinheiro, a prefeitura poderá mudar. Com a emenda, o que vai ocorrer? Esse dinheiro vai ter que ser depositado em banco e somente após a maioridade dessa criança que poderá ser levantado. Isso que eu queria que os vereadores ficassem atentos, porque o podendo para devendo vai comprometer a liberação no caso de uma criança precisar da liberação desse recurso. Eram essas minhas palavras. Não havendo nenhum vereador inscrito, o projeto está em votação. Em votação a emenda modificativa apresentada pelo vereador Edipo Pereira. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação da emenda apresentada. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira? Não. Antônio Edivaldo Costa Dunga? Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Avenida Aparecido Rocha? Não. Bonifácio Campané? Não. Carlos Alberto de Almeida Normanha? Carlos Alberto de Almeida Normanha? Não. Carlos Alberto de Almeida Normanha, repetindo, não. Clemente Cavazana? Sim. Edipo Pereira? Sim. Edivaldo Antônio dos Santos? Não. Hélio Correia? Sim. Jaime José da Silva? Não. Tá, Carlos Alberto Almeida Normanha está retificando o voto, dizendo que vota pelo sim à emenda. José Américo do Nascimento?
Não. Carlos Hernandes? Não. Mário Aparecido Pavão Birubiru? Não. Mário Mardegan? Não. Nelson Reis Alves? Não. Ney Giron? Sim. Tadami Kawata? Não. Valério Cambuí? Não. 5 vereadores votaram pelo sim, 13 pelo não e 1 não está presente. Fica rejeitado a emenda número 1, emenda modificativa de autoria do vereador Edipo Pereira. Em votação, projeto em globo. Preciso de mais um. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação em projeto em globo. Antônio Carneiro da Silveira? Não. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Avenida Aparecido Rocha? Não. Bonifácio Campané? Sim. Carlos Alberto e Alberto Normanha? Não. Clemente Cavazana? Sim. Edipo Pereira? Não. Edivaldo Antônio dos Santos? Não. Hélio Correia? Não. Jaime José da Silva? Sim. José Américo do Nascimento? Não. Carlos Hernandes? Não. Mário Aparecido Pavão Birubiru? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nelson Reis Alves? Não. Ney Giron? Não. Tadami Kawata? Não. Não. Valério Cambuí? Sim. 6 vereadores votaram pelo sim. 12 vereadores votaram pelo não. E 1 não está presente. Fica rejeitado o projeto de lei complementar número 004/2000 de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da lei complementar número 023 de 23 de maio de 95. Com a palavra o vereador Jaime da Silva para justificar o voto. Senhor presidente, volto novamente à tribuna para esclarecer o que está acontecendo. É preciso que se compreenda o que está acontecendo para que o voto seja de acordo com os interesses da população, de mais ninguém. É reivindicação antiga de todos que o Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, fiscalize a aplicação de verbas na área social. O projeto hoje votado tem a única finalidade de possibilitar isso, ou seja, de não se criar projetos paralelos de assistência social. Todos os projetos de assistência social são submetidos ao Conselho. O dinheiro do Sítio Escola está lá no Conselho. Quem vai administrar é o Conselho. Se vai dar cesta básica, se vai dar em pecúnia, isso é um problema do Conselho que vai administrar. É preciso que haja unidade de administração desses recursos para que não se fique criando programas paralelos, superpostos, um superposto ao outro. Cria um programa aqui, cria outro programa ali, cria um programa acolá, tudo na mesma área e sem necessidade. Falta racionalidade. Então, para racionalizar isso, a Prefeitura tem um convênio com o governo do Estado de São Paulo, que se compromete a entregar a sua contrapartida no fundo, e que o fundo, o Conselho Municipal de Assistência Social, administra o dinheiro, repartindo esse dinheiro com quem eles acham que deve, pelo levantamento lógico e racional, para não haver superposição de projetos. É essa a ideia do projeto. Foi por isso que veio o projeto, para evitar que dinheiro fosse desviado ou gasto com outro projeto superposto àquele. Na área de criança e adolescente, tem vários projetos. Vou repetir, a entidade aqui da qual o vereador Carneiro faz parte, foi acanhada com uma boa parte de recursos, foi o que sempre reivindicou todo mundo. Inclusive, discurso do doutor Normanha aqui da tribuna, quando teve o problema do CTDA, foi nesse sentido, de que o Conselho administrasse os recursos. Pois é, isso está se viabilizando. Não tem outro sentido. Ninguém está cortando o recurso do Sítio Escola. Simplesmente dizendo, o recurso do Sítio Escola agora está lá no COMAS. Quem vai administrar? É o Conselho Municipal de Assistência Social. Esse é que vai dizer de que maneira vão gastar o dinheiro destinado ao Sítio Escola. Era esse o objetivo do projeto. Mas é preciso que a gente fique atento à tramitação dos projetos na casa, para que não ocorra a desinformação e a discussão do projeto em 5 minutos, antes do segundo turno de votação. Isso, já que é um assunto importante, deveria ser do conhecimento
antes do que está acontecendo, para a gente viabilizar o que vai ser feito. Agora foi recusado. Bem, não sei se causa algum prejuízo, espero que não, basta que a prefeita não encaminhe esses recursos para lá, e se for exigido, vai dizer que não pode encaminhar, porque tem o fundo, o Conselho Municipal de Assistência Social, que está administrando a contrapartida da prefeitura, tem que ir para aquele mesmo fundo, para que o Conselho administre. E vai verificar se é viável ou não, se não está superposto ao programa, por exemplo, da entidade presidida pelo vereador Carneiro, que recebe um aporte considerável de recursos para aplicar. Eram essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Quarto item. Discussão do projeto de lei 049/2000, de autoria do Executivo Municipal. Declara da expansão urbana para fins de parcelamento a área de terra denominada Estância Córrego Azul, de propriedade de José Muniz Garcês, nos termos da Lei Municipal 5.624, de 28 de outubro de 1999. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer, Jaime José da Silva. Pelo vereador Clemente Cavazana, optou pelo acompanhamento do parecer do relator. E o edil Nelson Reis Alves diz o seguinte: a meu ver, salvo o melhor juízo, não há necessidade do presente projeto de lei. Isso porque as leis municipais 5624 e 5644 já definem e declaram implicitamente de extensão urbana a área em questão. Porém, a discussão dessa matéria demoraria mais do que a aprovação do presente. Por isso que nos manifestamos favoravelmente. Pela legalidade, Nelson Reis Alves. Solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. Vereador Mário Aparecido Pavão Birubiru. Favorável. Solicitamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura de emenda apresentada. Emenda. Emenda ao projeto de lei 49/2000. Emenda número 1, ementa e artigo 1º, modificativa e aditiva. A ementa e o artigo 1º do projeto de lei 49/2000 passam a ter a seguinte redação. Ementa. Declara de expansão urbana para fins de parcelamento as áreas que especifica. Artigo 1º. Ficam declaradas de expansão urbana para fins de parcelamento as áreas de terra denominadas Estância Córrego Azul e Sítio Copacabana, descritas e identificadas, respectivamente, pelo parágrafo 1º e pelo parágrafo 2º deste artigo, sendo a primeira de propriedade de José Muniz Garcês e a segunda de Reis Alves Empreendimentos Imobiliários Limitada, nos termos da Lei Municipal 5624, de 28/10/99. Parágrafo 1º. A Estância Córrego Azul, situada na embocadura do Córrego Lafon, margem esquerda, com o Ribeirão Azul, tem a seguinte descrição. Começa no marco cravado no encontro da curva de desapropriação da cota 330 metros da Estrada Municipal de Araçatuba, ligando Araçatuba a Pereira Barreto, a RT 070, e segue divisando com a Estrada Municipal com rumo 87 graus, 16 minutos e 5 segundos. SE, na distância de 474 metros, daí segue em curva à direita, na distância de 17 metros, daí segue em rumo 74 graus, 21 minutos e 26 segundos. Na distância de 208 metros, 83 centímetros, com rumo de 74 graus, 21 minutos e 26 segundos. Na distância de 1.255 metros e 20 centímetros, até o encontro da Estrada Municipal com a curva de desapropriação da cota 330. Daí deflete à esquerda e segue pela curva de desapropriação de cota 330, divisando com o reservatório da usina de Três Irmãos, por vários rumos, na distância de 3.136 metros e 40 centímetros, até encontrar o marco ponto inicial. O perímetro acima descrito perfaz uma área de 718.740 metros quadrados. Parágrafo 2º. O sítio Copacabana, situado às margens da bacia de acumulação da represa Três Irmãos, tem a seguinte descrição. Começa no marco 1, cravado na divisa das terras pertencentes à Fazenda Primavera de Armando Gotardi Filho e com as terras pertencentes
a Fazenda de São João, de Vilma de Lourdes Benezes Moraes, João Flávio de Moraes Neto e Valdir Filizório de Moraes Filho, de onde segue confrontando com as áreas pertencentes à Fazenda São João, de Vilma de Lourdes Benezes Moraes, João Flávio Moraes Neto e Valdir Filizório de Moraes Filho, com rumo de 6 graus e 19 minutos, nordeste, e 57 metros e 08 centímetros, até o marco E 11.267, cravado sob a cota de desapropriação da CESP, igual a 331 metros. Daí deflete à direita e segue confrontando com a bacia de acumulação na represa de Três Irmãos, sempre sob a cota 331, no sentido de ordem numérica crescente das estacas, por uma distância aproximada de 1.231 metros e 58 centímetros, até encontrar com o marco número 2. Daí deflete à direita e segue confrontando com as terras pertencentes à fazenda Dona Santinha, que é uma área remanescente, de propriedade dos vendedores Augusto de Castro Lima e sua mulher Alice Maria Gotardi de Castro Lima, com seguintes rumos e distâncias: 3 graus, 21 minutos e 54 segundos, 578 metros e 69 centímetros, até o marco 3, 86 graus, 38 minutos e 6 segundos, e 336 metros, até o marco 4, 3 graus, 21 minutos e 54 segundos, e 241 metros e 12 centímetros, até o marco 5, 32 graus, 37 minutos e 43 segundos, e 149 metros e 60 centímetros, até o marco 6. Daí deflete à direita, sempre confrontando com as terras pertencentes à fazenda Primavera, de Armando Gotardi Filho, com rumo de 59 graus, nordeste, e 868 metros e 84 centímetros, até o marco 1, onde termina esta descrição, fechando-se um polígono irregular. O perímetro acima descrito perfaz uma área de 683.050 metros quadrados. Clemente Cavazana, vereador pelo PMDB. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda apresentada pelo vereador Clemente Cavazana. Vereador Jaime Zé da Silva. Pela legalidade. Vereador Nelson Reis Alves, estando ausente. Ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Marino de Araújo Filho. Pela legalidade. Em substituição ao vereador autor da emenda, Clemente Cavazana, vereador Hélio Corrêa. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda número 1, emenda aditiva, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o projeto em globo com a emenda apresentada é aprovada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 049/2000 de autoria do Executivo Municipal. Declara de expansão urbana para fim de parcelamento a área de terra denominada Estância Córrego Azul, de propriedade de José Muniz Garcês, no termo da Lei Municipal 5.624, de 28 de outubro de 99. Consultamos o plenário, se dispensa da redação final. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pela ordem, o vereador Clemente Cavazana. Eu requeiro a Vossa Excelência ouvir do plenário que seja invertida a pauta, votando o 8º item em lugar do 5º. Submetemos ao plenário o requerimento verbal do vereador Clemente Cavazana solicitando a inversão de pauta entre o 8º e o 5º item. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado, então, a inversão de pauta entre o 5º e o 8º item. Quinto item, que seria o 8º na pauta original. Segunda discussão do projeto de lei 029/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana. Concede anistia aos proprietários de veículos que foram autuados por agente do DENTRA, conforme especifica. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emenda na 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado. Segunda discussão. O projeto de lei 029/2000, de autoria do vereador Clemente Cavazana, concede anistia aos proprietários de veículos que foram autuados por agente do DENTRA, conforme especifica. Sexto item. Segunda discussão do projeto de lei 354/99, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Dispõe sobre anistia para estabelecimento de débito junto ao DAIA. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei 354/99, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Dispõe sobre anistia para estabelecimento de débito junto ao DAIA. Sétimo item. Segunda discussão do projeto de lei 026/2000, de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Concede desconto de 25 unidades fiscal de referência, o FIRS, sobre IPTU e taxas ao proprietário de imóveis que efetuarem o plantio e a manutenção aos seus cuidados de uma árvore. O projeto foi aprovado em primeira discussão, com emenda, na 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei 026/2000, de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Concede desconto de 25 unidades fiscal de referência, o FIRS, sobre IPTU e taxas aos proprietários de imóveis que efetuarem plantio e manutenção aos seus cuidados de uma árvore. Consultamos o plenário, se dispensa da redação final o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Oitavo item. Segunda discussão do projeto de lei 335/99, de autoria do vereador Bonifácio Campaner. Autoriza o Executivo Municipal a criar classe especial nas escolas públicas municipais e dar outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 11ª sessão ordinária, realizada em 17 de abril de 2000. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei 335/99, de autoria do vereador Bonifácio Campaner. Autoriza o Executivo Municipal a criar classe especial nas escolas públicas municipais e dar outras providências. Nono item. Discussão única do projeto de lei 034/2000, de autoria do vereador Bonifácio Campaner. Declara de utilidade pública a Sociedade Amigo do Bairro Jardim Novo Paraíso. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 034/2000, de autoria do vereador Bonifácio Campaner. Declara de utilidade pública a Sajampa, Sociedade Amigo do Bairro Jardim Novo Paraíso. 10º item. Discussão única do projeto de lei 038/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Declara de utilidade pública ao Grêmio Desportivo Ferroviário. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Avelina Aparecido Rocha, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto tem globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o
Projeto de Lei 038/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Decreto de utilidade pública, o Grêmio Desportivo Ferroviário. E assim encerramos a pauta da ordem do dia da 12ª sessão ordinária, agradecendo a presença dos senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, e convocando os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária, que se realizará na próxima terça-feira, 2 de maio, às 19 horas. A todos, nosso muito obrigado e boa noite.